Doutor Adriano Vendimiati, muito obrigado pela sua gentileza nos atender. Bom dia. Bom dia, meu querido. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Doutor Adriano, há tantas perguntas ainda sendo feitas e sem respostas, e talvez nem vocês tenham umas respostas finais e efetivas, né? Mas, certamente, a observação médica permite a vocês responder muitas dessas perguntas. E uma delas que me intriga muito é saber, por exemplo, no âmbito do atendimento que vocês percebem aí na questão da própria autoimunidade que quem passou pelo vírus adquiriu. Essa imunidade é 100% e dura até quando? Então, meu querido, daí aquele lado de que muitas vezes as pesquisas estão um pouco mais avançadas do que a gente imagina. Porque, afinal de contas, não parece, mas um ano de pandemia para fazer certas coisas é bastante coisa. Teve uma pesquisa que foi feita recente, agora na Dinamarca, acompanhou mais de 400 mil pacientes, e notou que quando você está falando da mesma cepa de vírus, o mesmo vírus, vamos dizer assim, a taxa de reinfecção é de 0,65%. Ou seja, você tem aí, de cada 200 pacientes que pegou Covid, só um vai pegar de novo. E isso, de novo, no geral, levando em consideração que seja o mesmo vírus, a mesma cepa. Isso varia muito de acordo com a idade. Então, pacientes mais idosos têm um risco maior de pegar a doença novamente, pacientes mais jovens geralmente estão mais protegidos. E também, de novo, de acordo com a gravidade. Pessoas que pegaram doenças mais leves tendem a ter menos imunidade. Só que essa conta não fecha mais quando se está falando das variantes. A variante não é que ela é um novo vírus completo, mas ela é disfarçada o suficiente para enganar o nosso sistema imune. E daí, dependendo do quão diferente ela é o quanto que ela engana. Acredita-se que essa cepa lá do Amazonas, a P1, ela consegue enganar aí em até 60%. Ou seja, metade das pessoas que pegaram Covid podem pegá-la de novo. Não há essa... Num comparativo entre essa imunidade que o organismo produz naquele que já passou pelo vírus e a imunidade proporcionada pelas vacinas, ainda que variáveis, qual desses dois é mais eficiente? Com certeza as vacinas. As vacinas? As vacinas, elas meio que padronizam a resposta do seu corpo ao vírus. O vírus, ele tem naturalmente vários mecanismos para enganar o seu corpo, para poder fugir da sua imunidade, né? E muitas vezes, cada pessoa tem uma coisa que ela tem assim, de melhor. Assim, tentando fazer uma analogia, como se cada um tivesse um exército, só que tem uma pessoa que tem uma marinha melhor, tem uma pessoa que tem uma aeronáutica mais eficiente. Então, depende daquilo que a pessoa tem de bom, é aquilo que ela vai produzir mais de resposta. E tem algumas respostas que são mais duradouras que as outras. A vacina não, a vacina padroniza a coisa. Ela fala, com esse pedaço do vírus eu quero que você faça essa resposta. Daí é óbvio, tem variações pessoais, mas na média a vacina faz com que as pessoas fiquem com uma imunidade melhor, entendeu, contra o vírus do que se você deixasse a própria sorte. E sem contar que tem uma vantagem que é fundamental, mesmo que a vacina fosse menos eficaz, né? Você não corre risco de sequela e de morte com a vacina. Com o vírus você sempre vai correr. Assim como chegou a dizer o presidente, olha, eu não vou tomar vacina. Hoje os jornais estão dizendo que ele afirmou que vai tomar. Mas até então ele vinha dizendo, eu já tenho imunidade, então não vou tomar a vacina. Faz sentido isso? Nem um pouco. Até porque são estratégias diferentes. Isso, uma coisa que já está também comprovada é que pessoas que já tiveram vírus, quando tomam a vacina, eles têm um reforço da imunidade. É como se você reensinasse para a pessoa o que lutar. Lembrando também que as vacinas sempre são feitas com as cepas mais atuais, né, do que estão no momento. Então, com certeza, as vacinas que estão sendo feitas hoje já é uma cepa bem mais atual de quem pegou há 6 meses, 8 meses, 1 ano atrás, né? Então, você fazer isso é meio que você dá uma atualização para o seu sistema imunológico e você dá um reforço para ele. Né? Quem já teve Covid e tomar vacina, entendeu? Sempre vai ter uma melhora, sempre vai ter um ganho. Eu tenho um caso muito particular sobre essa questão da vacina, tomar ou não tomar, se você já teve. Eu tenho meu filho e minha nora que moram nos Estados Unidos e estão prestes agora a tomar a vacina. Já lá tem jovens de 16, 18, 20 anos já estão tomando vacina lá nos Estados Unidos, né? Estão prestes a tomar.
E aí eu discutia com ela ontem, dizendo, você vai tomar, não vai? E no caso dela, doutor, ela está grávida de 7 meses, né? E vai me dar essa alegria aí de um novo neto aí, que está por nascer. E aí ficou ela disse assim, olha, o Rodrigo, que no caso é meu filho, ele vai tomar. Embora já tenha passado pelo Covid lá e deu tudo bem, né? Mas eu não sei, eu preciso procurar minha médica. É por isso que surgiu a minha pergunta aqui, que deve ser a pergunta de muita gente que está ouvindo a gente aqui, né? No caso das grávidas, é melhor, no caso, consultar certinho a própria médica que vem acompanhando o pré-natal, né? Sim, o ideal é você estar conversando com a sua médica. É lógico que, vamos dizer assim, né? Cada vacina tem, vamos dizer assim, entre aspas, né? O seu risco, né? A vacina que ela deve estar tomando lá nos Estados Unidos é a da Moderna ou a da Pfizer, que é uma tecnologia inovadora. Nunca teve nenhuma vacina feita desse jeito, desse formato. Na teoria, pensando na maneira que essa vacina funciona, não é para grávidas terem problemas com ela, entendeu? O jeito que ela, vamos dizer assim, engana o sistema imunológico que você está infectado, entendeu? É um jeito bem seguro, mas, mais uma vez, é uma tecnologia nova. Em contrapartida, as vacinas que estão aqui no Brasil já é coisa assim, mais antiga. Pelo menos a Coronavac é o sistema mais clássico, mais tradicional de se fazer vacina. Né? A vacina de Oxford, né, a vacina que está tendo aqui da Fiocruz, né, que também outras pessoas estão recebendo, já é também uma técnica diferente. Ela não é tão recente como a lá da Pfizer, mas é uma técnica diferente. O resumo da ópera é: nenhuma dessas 3 vacinas foi testada em gestantes. Então é aquela coisa assim, tipo, a gente não sabe na prática, mas na teoria, da maneira que elas funcionam, nenhuma delas é para dar problema. Então, tudo vai ter que ser uma relação custo-benefício. Eu acho o seguinte, para qualquer gestante, que em qualquer momento, pegar Covid é pior. Porque gestante e puérpera, quem acabou de ter nenê, é grupo de risco. Costuma ter uma doença mais grave. Não quer dizer que vai ter, mas pode ter. Então, se você for pôr na balança qual que é o risco, tomar a vacina ou pegar a doença, com certeza a vacina vai ser um risco menor. Agora, isso varia de posição. Por exemplo, a sua nora lá. Ela está num país onde mais de 50% das pessoas já foram vacinadas, onde a pandemia está em descendência, está mais em controle, onde o esposo dela já vai receber a vacina. Então, ela está num ambiente mais seguro, mais protegido. Consequentemente, o que vai acontecer no caso dela é que às vezes ela pode se dar o luxo de não tomar a vacina, porque as pessoas em volta dela já vão ter tomado e tem menos pessoas com Covid. Agora, se faz uma realidade do Brasil, uma grávida que é médica ou que trabalha na área da saúde, né, num país onde a pandemia está descontrolada, eu acredito que nesse caso o risco de tomar vacina é 1000 vezes menor do que pegar Covid. Está descontrolada, ela vai entrar em contato com vários pacientes. Então, o ideal é conversar com a sua médica, mas pôr na balança para cada pessoa. Perfeito. Entre os casais, se bem que isso não dá para pôr muito na agenda, as 2 maiores alegrias da minha vida, que são meus 2 filhos, eu não consegui pôr na agenda, eles vieram quando eles assim vieram, né? Mas casais que talvez estejam pensando em ter filhos e tal, mas num período, ainda que seja nesse período aqui, espera ser vacinado primeiro, quem tem essa possibilidade de programar assim, de colocar na agenda, né? Doutor, espera primeiro a vacinação, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que não só a vacinação, mas esperar a diminuição dos casos, né? De novo, é correr um risco nesse momento desnecessário. Eu não vejo nenhuma situação, a não ser aquela pessoa que está no final da vida fértil dela, né? Pessoa que já está entrando numa idade um pouco mais complicada, do qual seja urgente engravidar nesse momento. Lógico, cada caso é um caso, às vezes a pessoa vai ter que viajar, às vezes a pessoa tem um parente que está doente, ele quer que ele veja esse filho, esse neto, que seja antes de qualquer coisa, mas se você pode esperar, espere. Espere a pandemia estar mais controlada. Como eu disse, entendeu? É correr um risco desnecessário. Doutor Adriano, me intriga muito o seguinte: o senhor falava aí sobre a eficácia das vacinas e que elas são eficazes agora mesmo nessas cepas que estão avassaladoras que estão aí, mas eu me lembrei que essas vacinas que estão sendo aplicadas foram baseadas no vírus inicial, que ainda que reste, que tem algum residual, mas está ficando para trás das novas cepas. Essa minha pergunta é a seguinte: mesmo tendo sido criadas com base naquele vírus inicial, eles têm se mostrado na prática, a vacina tem se mostrado de alguma maneira eficaz contra as cepas que vieram depois?
Graças a Deus, sim. Que boa porque notícia. É o seguinte, porque não é um pulo, sabe? Você vai da cepa normal e chega na P1. Esse é um processo evolutivo. Entre um vírus e outro, tem vários intermediários, entendeu? Alguns vírus que foram surgindo no meio do caminho. E todas essas vacinas são feitas com as cepas mais recentes possíveis. Então, os insumos que estão vindo da China, ou que estão sendo produzidos aqui no Butantan e na Fiocruz, são insumos baseados nos vírus que eles coletaram nos últimos 3, 4 meses, entendeu? Com certeza não tem ainda nenhuma dessas vacinas atualizadas assim 100% contra a P1, contra a B117, que é a britânica, contra a B1351, que é a sul-africana, mas elas são para os vírus mais recentes possíveis. Então, a resposta parcial, que seja, entre aspas, não é aquela 100%, também não é de 50%, coisa que vale. Todas essas vacinas foram testadas e elas protegem, sim, contra essas variantes. Se não protege você de pegar, elas estão protegendo você de ter uma forma grave com elas. Virão outras cepas, doutor? Com certeza. É? E quanto mais pessoas estiver pegando o Covid, mais rápidos ela vem. Porque as mutações ocorrem conforme você passa de uma pessoa para outra. Então, se está tendo 80, 100 mil casos por dia novo, como está acontecendo no Brasil, tem 100 mil chances de aparecer uma cepa pior. Entendeu? 100 mil chances por dia. Se a gente não controlar a pandemia, cada vez mais vai aparecer uma cepa pior. E aí, mas também ao mesmo tempo, e se isso durar tanto tempo assim, e levando em conta que há um universo dos que são passíveis de serem infectados, outros não, e mais um universo cada vez maior daqueles que já passaram pela doença e sobreviveram, também o coronavírus aos poucos está também criando em torno de si aí um elemento perigoso para ele mesmo, porque ele vai fechando o cerco contra si próprio, não é? Na verdade, não, porque, como não? eu disse, a natureza sempre vai achando um caminho. Né? O que aconteceu em Manaus, o fugindo da P1, mostra isso. Né? Ele pegou em mais de 70% da população, a população ficou imune por causa que teve uma primeira onda muito grave, então ficaram poucas pessoas suscetíveis pegando o vírus aqui, o vírus ali, mas essa pressão evolutiva, que a gente chama, quer dizer, esse desafio, entendeu? O vírus venceu na forma de mutação. Então, você bota ele num ambiente que é árido, um ambiente que tem poucas pessoas que podem pegar ele aprende como pegar em quem já pegou. Isso aconteceu com a P1. Se você não vacinar rápido o suficiente, se você não vacinar um número grande de pessoas o suficiente, uma hora ele pode pegar e aprender a pegar em quem já tomou vacina. Daí você vai ter que ir lá e fazer uma briga, como se fosse uma briga armamentista, tecnológica. Vai lá e tem que atualizar a vacina, e vacina de novo, entendeu? Então, é aquela coisa, é como se fosse um incêndio. Se você não apagar todos os focos nesse momento, ele pode começar a crescer de novo. Que experiências vocês conseguiram colher de Manaus, de Belém também, enfim, do Amazonas, do Pará, esses estados que estiveram à frente nessas novas cepas aí, e tanto no modo de infectar quanto no modo de enfrentar dos seus colegas médicos. Quais são as experiências que vocês colheram de lá? Em primeiro lugar, que essa nova onda agora, né, baseada na P1, ela é muito diferente da primeira. Você está tendo pacientes mais jovens, entendeu? Isso implica pacientes que ficam mais tempo em UTI, porque eles resistem mais. Isso implica em UTIs mais lotadas e você implica em mais recursos. Um paciente mais jovem é mais difícil de sedar, tem que usar mais antibiótico, gasta mais oxigênio. Então, a primeira lição, entendeu, é que essa onda é diferente e você esgota os seus recursos mais rápido. Segunda coisa é que você está tendo pacientes que estão evoluindo mais rápido. Antigamente demorava 10, 15 dias para um paciente complicar. Hoje, com 5, 6 dias, você já tem alguns pacientes ficando graves, né? E, por causa disso, você está tendo que, tipo assim, repensar aquele conceito de, não sei, vamos mandar esse paciente para casa, acho que ele vai ficar bem. A gente está tentando internar o máximo que a gente pode. Só que, como sempre, né, é a questão de que os leitos, seja UTI, seja enfermaria, são finitos. É aquilo que eu falei numa live e eu vou continuar repetindo. Você não salva vidas no trânsito fazendo hospitais que tratem de pacientes de trânsito, né? Basicamente, você está atendendo na outra ponta, vai morrer muita gente. Você salva a vida no trânsito
fazendo leis mais rigorosas, cinto de segurança, proibindo o uso de bebida alcoólica, colocando radar, vigilância. É a mesma coisa com a Covid. O que vai salvar vidas em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer lugar, são as pessoas se conscientizarem, distanciamento social, ficar o mais distante possível das pessoas quando você está fora de casa, no mínimo 1,5 metro, o ideal sempre é 3 metros, seja no supermercado, seja onde for, entendeu? No banco, o que seja. Uso de máscaras, distanciamento social e álcool gel. É isso aí que vai salvar vidas em qualquer lugar. Se as pessoas não fizerem o trabalho delas antes de chegar no hospital, aquilo que chega no hospital salva-se metade. Hoje os jornais estão publicando que o Instituto Butantan está produzindo já também a própria vacina, cujo nome parece vai ser Butanvac. Butanvac, eu estava vendo isso. E a gente, e o brasileiro tem um complexo de inferioridade, né? Ainda temos. E aquela ideia de que a vacina que vem do exterior, então esta é boa. E aí eu já vi gente fazendo piadinha com a vacina que está sendo produzida agora 100% nacional pelo Instituto Butantan e que pode no segundo semestre ser acrescentada às demais para agilizar as vacinações. Nós temos um complexo de inferioridade de achar que por aqui nós estamos no terceiro mundo e aqui essa vacina não vai funcionar e aqui as outras são as melhores. É lamentável isso. Eu já vi agora, doutora, que o pessoal fazendo piadinhas com a vacina que o próprio Instituto Butantan está pesquisando. Absurdo, né? Aquela coisa assim, né? O que acontece, o Brasil sempre teve esse problema. O problema é que o Butantan, ele é uma referência em tratamento de Covid, entendeu? Referência em relação à vacina, né? A gente sempre vacinou muito, a gente sempre vacinou bastante, a gente sempre vacinou bem. Então, a gente tem um know-how de como funciona uma vacina, como usar uma vacina, como armazenar uma vacina, entendeu? E por incrível que pareça, a gente já tem um know-how de como fazer vacina. É que muitas vezes é uma indústria cara, é uma indústria que envolve uma ciência de base muito cara. Consequentemente, entendeu? Nesses casos, a gente tem um parque, né, de produção de vacinas pequeno comparado com outros países, porque nunca quis se investir nisso. A pandemia mudou essa situação. O Brasil já podia ter sido referência para fazendo essa vacina há muito tempo atrás, se tivesse tido investimento. Né? Médicos, cientistas, né? Vamos dizer assim, pessoas que sabem como isso funciona e já têm há bastante tempo. Muita gente que já foi lá fora, aprendeu, e mais do que isso, foi contratado lá fora por ser referência mundial. Então, essa questão desse complexo de vira-lata, entendeu? Acho que a gente vai ter que perder, porque tem países que têm muito menos conhecimento que a gente já fazendo a vacina deles, entendeu? Tem muita gente aí que nunca fez vacina na vida, tendo que fazer, tendo que aprender no meio do caminho, entendeu? Então, o Butantan está mostrando que assim, tanto a gente tinha todo o conhecimento, que foi só entrar o dinheiro que essa vacina está saindo. Eles acreditam que até o final do ano, eles já vão começar a produzir 40 milhões de doses dela, entendeu? E ter uma vacina própria tem várias vantagens. Você não depende de ensino de fora, você não depende de política, você depende da gente. Então, eu acho que qualquer vacina nesse momento tem que ser abraçada, tem que ser vista, e é óbvio, a gente tem que entender que a Anvisa vai ter o mesmo rigor com ela que tem com outras vacinas. Ela passando pelo crivo do Anvisa, ela é tão boa quanto qualquer outra que já está aqui. Ontem, pelo WhatsApp de um grande amigo e comunicador, amigo do colega de trabalho, do Ed Thomas, que aliás é prefeito de Presidente Prudente, ele fez uma live diretamente do hospital lá. E o colega teu, entre outras perguntas, ele dizia, um colega teu médico lá, respondia ao Ed Thomas, prefeito de Prudente, nosso colega de rádio, ele dizia assim, olha, eu entrei agora 11 horas da noite, amanhã cedo eu vou sair deste hospital, aí eu vou dar jornada o dia inteiro num outro hospital e volto para casa às 5 da tarde de amanhã, ele dizia. Daí vem a minha pergunta, essa rotina, e você é um caso muito claro, o doutor Adriano Vendimiati é médico emergencista do Hospital Mário Gatti em Campinas. Chega um momento que para vocês o lado humano definitivamente fica para um segundo plano e vocês viram puramente médico, ou todo dia vocês estão sendo impactados também emocionalmente por esse universo que vocês vivem? Eu acho assim, a não ser que a pessoa seja um psicopata, no sentido técnico da palavra, que a pessoa é capaz de sentir empatia, né?
não tem como ela não ser impactada. Todo dia você está passando por problemas, todo dia você está perdendo pacientes, todo dia tem batalhas que você queria vencer e você vai perder. Isso vai consumindo a mente de uma maneira, né? Já está sendo diagnosticado em profissionais de saúde aqui no estado de São Paulo, estresse pós-traumático, que é aquela doença de soldado que voltou da guerra, sabe? E ter várias complicações dessa parte emocional. Acho que cada profissional tem que começar a prezar um pouquinho mais pela saúde mental dele, procurar um apoio, procurar ajuda, terapia, porque se ele só se baseou no sou forte, eu aguento, entendeu? Todos que eram fortes e aguentavam estão começando já a pitar na coisa. E isso deixa também ele próprio vulnerável ao próprio vírus, por conta dessa parte emocional, né, doutor? Sim, não só o próprio vírus, o fato de que não é fácil e não é rápido você produzir um profissional gabaritado. Né? Toda vez que um médico desse dá baixa, seja porque pegou Covid, seja porque está em burnout, ou o que seja, entendeu? Você tem aí 100, 80 horas de trabalho que você vai ter que tratar junto com uma pessoa bem menos preparada. Né? Então, é um desfalque que é muito sentido. A nossa imunidade tem muito a ver com o nosso emocional, sempre, entendeu? Nós temos que estar sempre olhando para isso, porque não é o tipo de coisa que dá para passar sozinho. Encerrando aí bem rapidamente, que o doutor Adriano está em horário lá de UTI, inclusive. Tem perguntas de ouvinte aí, Felipe? Doutor, bom dia. O Marcos Laudelino pergunta quanto tempo depois de tomada a vacina, as 2 doses, esse imunizante dura no organismo? Na verdade, a maioria das vacinas, você diz que o período que ela está no seu potencial máximo é 20 dias depois da segunda dose. Não quer dizer que é assim, né? 0, 20. Né? Mas toda vez que você toma a primeira dose, depois você toma a segunda, a coisa vai crescendo, chega no pico máximo 20 dias depois da segunda. Além disso, dizem que é porque cada vacina tem um prazo aí para tomar a segunda dose. A Coronavac é 20 a 28 dias, a outra lá é o Oxford, acho que são até 120 dias. Mas eu li algo a respeito que diz que, ainda que a pessoa tomar a segunda dose depois desse prazo, seria até melhor, porque aí a eficácia seria maior. Faz sentido? Não, na verdade o que aconteceu foi que na vacina de Oxford, ela foi primariamente testada com 30 dias, e daí nela perceberam que você esperar esses 3 meses tem um certo aumento. Nessa vacina em específico. Isso não foi testado na Coronavac, não foi testado na Pfizer, entendeu? Às vezes o que pode acontecer é dessa eficácia cair, porque o teu corpo meio que esquece do vírus, né? E daí a segunda dose vem para relembrar ele. Entendi. Então, na vacina de Oxford, percebeu-se que se esperar um pouquinho mais faz diferença, e é por isso que o protocolo mudou, e agora são 3 meses de uma dose para outra. É por isso que é mais estendido, quer dizer, se demorar um pouco mais para a segunda dose, elas tornam mais eficaz ainda. Nesse caso dessa vacina específica, sim. Sim, né? Foi isso que eu li mesmo. Da pergunta do ouvinte lá, ele perguntou se já se sabe, depois de tomadas as 2 doses, o que se imagina em termos de prazo de validade de eficácia depois? É um pouco cedo, mas a pergunta é essa que ele fez. Na verdade, a gente sabe que até 6 meses a maioria das pessoas vai estar protegida. O período que está acompanhado as pessoas no teste de fase 3. Então, pelo menos por 6 meses vai estar protegido. Entendi. O importante, realmente, é a gente conseguir vacinar o mais rápido possível as pessoas nesse período de 6 meses, porque senão você vai começar a encavalar as coisas, né? Porque se daí, de repente, vai que começa a cair a eficácia com 6 meses, você tem que dar um reforço para os profissionais de saúde. Então, quando você estiver vacinando o pessoal de 40 anos, você vai ter que revacinar o pessoal de saúde. E daí, 200 brasileiros passa para 300, 400 virtuais. Ok. Bom, então, gente, acho bom não zombar muito da vacina que agora está sendo produzida aqui por brasileiros, viu? Porque se são 6 meses, pode ser que a gente vá precisar dela no ano que vem, viu? Leve a sério. Eu tomaria ela em qualquer dia da minha vida, eu tomaria ela com um sorriso no rosto. O senhor tomaria? Com um sorriso no rosto. Doutor, nossa, eu gostaria tanto de continuar aqui mas eu sei do teu tempo. Ele conseguiu, junto aos médicos lá de UTI, alguns minutos para nos atender. E por essa gentileza, recomendar aqui às pessoas o canal do doutor Adriano aí, para quem quiser, né, doutor? Vocês podem pesquisar doutor Adriano Vendimiati, com 2 T's.
tá? Vocês procurem lá, ele tem vários vídeos muito bacanas que vocês podem consultar. É uma informação confiável porque é um médico emergencista e não é um impactista, não é um lunático, porque tem bastante gente aí, supostamente médico, é tudo lunático, né? Eles começam dizendo que a Terra é triângulo, é um losango, a Terra, e depois eles vão ensinar o ser Covid. Então, cuidado com esses malucos. Nós estamos recomendando alguém que é emergencista, médico emergencista, que tem uma comunicação muito fácil e tem algumas contribuições muito bacanas aí no seu... É no YouTube o seu canal, né? Então, esse é o ponto. Eu tenho o canal tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Nesses 3 locais eles vão me encontrar como Dr. Derrame. Por que Dr. Derrame? Eu vi no primeiro dia que eu te acompanhei, Dr. Derrame. Falei, mas como é que ele pôs esse nome? Por quê? Então, porque por causa do meu nome. Meu nome é Adriano Vendimiati Cardoso. Então, eu sou o Dr. AVC. Desde o começo da faculdade virou essa piada. Tinha Doutor AVC. Doutor AVC virou Dr. Derrame. Agora que eu entendi. É uma maneira de brincar com a coisa justamente para atrair as pessoas. Eu gosto sempre de frisar que assim, né, eu contratei uma equipe, não só uma equipe de marketing, de mídia, mas uma equipe de pesquisa. Todo e qualquer vídeo, qualquer texto que sai nas minhas páginas, tem todo um trabalho por trás, um trabalho jornalístico até por trás, justamente para trazer sempre a informação mais acurada possível. Agora eu entendi. O dia que eu vi a primeira vez, acho que nome estranho que ele colocou, mas é isso mesmo. Gente, doutor Adriano Vendimiati, acompanhe porque ele é muito interessante. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua gentileza e ficamos aqui muito sensibilizados por você nos atender e em outras ocasiões estaremos aí te incomodando outra vez se necessário para novas entrevistas, viu? Pois não, meu querido, eu que agradeço mais uma vez, precisando é só chamar. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho. Bom dia.